Olá, pessoal. O meu nome é Gabriel e eu vou fazer o exercício 103. Está no site resolvidasfisica.com. Lá está em termologia, gases perfeitos. Unifesp. Você já deve ter notado como é difícil abrir a porta de um freezer logo após tê-la fechado, sendo necessário aguardar alguns segundos para abri-la novamente. Considere um freezer vertical, cuja porta tem 0,6 metros de largura por 1 metro de altura, o volume interno de 150 litros e que esteja a uma temperatura interna de menos 18 graus Celsius. Num dia em que a temperatura externa seja de 27 graus Celsius e a pressão 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Letra A. Com base em conceitos físicos, explique a razão de ser difícil abrir a porta do freezer logo após tê-la fechado e por que é necessário aguardar alguns instantes para conseguir abri-la novamente. Pessoal, após fechar a porta de um freezer, ela resfria rapidamente. Isso ocasiona a diminuição da pressão interna. Para abrir novamente a porta, é necessário aguardar alguns instantes para que a pressão interna seja igualada com a pressão externa. Isso se deve pelo fato da entrada de ar pelo vão entre as borrachas de vedação da porta. Então, quanto mais novo é um freezer, melhor é a vedação dessas borrachas. Logo, fica mais difícil de abrir após fechá-la rapidamente. O tempo necessário demora um pouco mais. Então, essa é a resposta, porque a pressão interna é menor que a pressão externa, até que a pressão se iguale devido ao ar que sai entre as borrachas, você consegue abri-la novamente. Letra B. Suponha que você tenha aberto a porta do freezer por um tempo suficiente para que todo o ar frio do seu interior fosse substituído por o ar de 27 graus e que, fechando a porta do freezer, quisesse abri-la novamente logo em seguida. Considere que, nesse curtíssimo intervalo de tempo, a temperatura média do ar no interior do freezer tem atingido menos 3 graus Celsius. Determine a intensidade da força resultante sobre a porta do freezer. Para descobrir a força resultante, eu preciso saber qual é a pressão, qual é a variação de pressão entre o interior e o exterior. Para isso, nós temos que saber qual é a pressão interna. Assim, pela Lei Geral dos Gases, você tem que pressão interna sobre temperatura interna é igual a pressão que estava sobre a temperatura que estava. Pessoal, eu usei essa relação diretamente proporcional, devido ao volume da geladeira não mudar. É uma transformação isométrica. Assim, você pode usar que a pressão inicial era de 1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado e a temperatura era de 27 graus Celsius. Como a gente tem que usar em Kelvin, 27 mais 273. Vai ser igual à pressão que eu quero, que é a pressão interna, quando a temperatura diminuiu para 3 graus, na verdade, menos 3 graus Celsius, mais 273. Resolvendo esse cálculo matemático, você tem que a pressão interna será 0,9 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Beleza, essa é a pressão interna da geladeira. Mas para saber qual é a força resultante, você tem que saber a variação da pressão. Assim, a variação da pressão é 1 vezes 10 à quinta menos 0,9 vezes 10 à quinta, quando a temperatura foi menos 3 graus Celsius. Assim, resolvendo essa subtração, você tem que é 0,1 vezes 10 à quinta. Logo, você joga na fórmula matemática, que é a variação da pressão é a razão da força resultante sobre a área, e sabemos que a variação de pressão é 0,1 vezes 10 à quinta, que a força resultante é o que a gente quer, e que a área é a área da parede do freezer vertical, que é 0,6 vezes 1, ou seja, base vezes altura, vai ser 0,6 vezes 1. Força resultante, então, será 0,1 vezes 10 à quinta vezes 0,6 metros quadrados. Logo, a força resultante será de 6
vezes 10 a 3 newtons, que é a resposta correta. Pessoal, se você não entendeu, pode comentar tanto no site quanto no YouTube, que eu estarei lá para te ajudar. E não deixem de inscrever no meu canal. Muito obrigado e até mais. Tchau!